Boa noite. Então hoje vamos falar sobre a sogra, o papel dela no sistema familiar, qual é o lugar da sogra no sistema familiar. Boa noite. Oi, Aline. Oi, Claudinha. Tudo bem com vocês, meninas? Tem uma felina aqui querendo me arranhar, pulando em mim. Oi, Lice. Ai, amada, tu que é musa. Fran, querida, tudo bem, Fran? Minha amiga lá do norte. Vamos, ó. A Maria tá chegando, a Mary, como eu chamo ela. Elis, tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu acho que hoje o papo vai ser bem legal. Nós vamos falar dessa mulher que muitas vezes é amada e às vezes não é tão amada. Oi, Rose, Dona Noemi, a mãe do Léo. Gente, um super beijo pra senhora, Dona Noemi. Um dia eu vou a Passo Fundo conhecer a senhora, tá? Espero que a senhora goste da live, ó. A Maria tá entrando. Oi, Rose. Oi, Ana Gláucia. Conectando, vamos ver. Oi, Maria. Ei, Oi, Té. tudo bom, linda? Tudo bem, e você? Você tá com frio aí? Aqui tá super frio. Eu achei que aí tava congelando. Não, é que o sul, ele é bipolar. Ah, É 2 semanas de quase, sei lá, 5 graus e mais duas de 40. É assim que funciona, até no verão. Inverno, é uma confusão. Eu queria saber se tá todo mundo me ouvindo bem, se tá ouvindo bem Maria, se tá tudo certo. bom, eu tô te ouvindo bem. Tá. Então, acho que, Vamos ver. pessoal, deixa eu ver. Claudinha, Aline, vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Se começar a falhar, por favor, vocês nos avisem. Oi, Giovanni, querido, Giovanni Cruz, tudo bem, Giovanni? Que saudade! Vi uma foto sua com a sua menina na fazenda. Guzmão, Eliceia, dá um beijão aí no pessoal que tá entrando. Vamos começar, né, Maria? Então, Maria, Embora, né? vamos lá. Ângela, vamos Oi? lá. Ah, então, a Ângela, a Daisy, minha amigona, o povo tá entrando. Então, Que bom, né? Tem muita gente bom, chegando. pessoal, vai ficar gravado lá no Insta, no meu, no IGVT. Quem quiser assistir depois inteiro, pode assistir lá. A gente vai procurar responder algumas perguntas aqui. Conforme vocês também vão interagindo com a gente vai conseguindo, né, Maria, desenvolver o tema. Sim, 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 sim. E eu estava falando para Maria que essa semana passada, todas as constelações que eu atendi trouxeram, então, né, a sogra. E foi tão interessante porque a gente marcou a live e começou a aparecer a constelação, né, surgindo o papel dessa mulher que é muito importante no sistema familiar. Aliás, né, Maria, eu sou sogra e você também, as duas. Como? Você será sogra, não é? Oh, né? Sim. Né? Então não é só para quem é sogra, para quem tem filho também. É verdade, é verdade. É para todo mundo, né? Para todo mundo. Porque é um papel fundamental aí dentro dos sistemas, né? E é isso, por onde que a gente começa? Ah, Maria, eu posso até falar um pouquinho da minha experiência com sogra, assim, eu tenho uma experiência bem positiva. Eu tive 2 sogras. Paula, Hum, eu gostaria, assim, a gente vai falar sobre a questão do pertencimento da sogra, né? Se ela isso. pertence ou não ao sistema. Eu, assim, se você me permite, eu gostaria só de situar Tá. sobre o que é, né, essa linguagem, né? O que é pertencer ao sistema familiar, né? Tá. Porque, Bora? porque às vezes é uma linguagem que fica muito comum para a gente, mas para quem não conhece esses termos, pode passar batido e de uma certa forma não
atrapalhar a compreensão, né, quando a gente falar sobre isso. Então, assim, o Bert Helling, ele percebeu, não só ele, né, mas muitos outros, que a gente está conectado a um clã, né? Nós fazemos parte de um clã. E não é só porque a gente tem o sobrenome ou algo ali de sangue, né, como fala, mas existe uma conexão mais profunda de alma. Então, quem é que pertence a esse clã? E o que é esse pertencimento? É quando se refere que o destino daquela pessoa afeta o meu destino e o destino da minha descendência. Então, isso é pertencer ao sistema. Então, a sogra, por exemplo, ela não pertence ao nosso sistema familiar, né? A minha sogra não pertence ao meu sistema familiar, mas ela é a mãe do meu parceiro e ela pertence ao sistema familiar dos nossos filhos. Então, assim, e dos nossos netos, e daí segue. Então, só para a gente ir percebendo como que é importante o papel dessa mulher, né? Então, assim, a sogra pertence ao seu sistema familiar? Não. Você pertence ao sistema familiar da sogra? Não, porque não existe esse vínculo, né? Mas ela pertence ao sistema familiar dos teus filhos, dos teus netos, né? E do teu parceiro, e dos teus filhos também, claro. Então, é só para situar isso daí, tá? Ótimo, perfeito, perfeito. Então, a minha experiência com sogra, ela sempre foi muito positiva. Eu tive duas sogras e eu sempre me dei muito bem com as sogras. E a minha última sogra, que é a avó do meu filho, a gente tem uma relação muito próxima, muito. Tanto que é difícil a gente agora, né, depois aí de um tempo constelando, que eu comecei a entender um pouco mais esse processo, mas eu tive que começar a me colocar num lugar, assim, né, de primeira esposa e ter um equilíbrio nesse processo, porque quando eu percebi, eu estava, de novo, né, dentro do sistema familiar, que não é meu, né? Mas como que a gente manda no coração quando a gente ama a sogra? Minha sogra foi uma pessoa, ela é viva até hoje, ela cuidou do meu filho desde os 4 meses de idade para eu poder trabalhar. Meu filho ficou na casa dela até pouco tempo da pandemia. Então, como que eu não vou ter um vínculo que é maior do que apenas vó do meu filho, né? É um vínculo de amor, de muita gratidão. Exato. Olha, raramente eu tive qualquer problema com ela, bem pelo contrário. Mas, Maria, sabe o que eu percebi nesse meu processo? E aí hoje também, constelando esses casos de sogra, que claro que é bom você ter uma relação muito saudável com a sua sogra, mas também ter uma relação muito próxima, às vezes você pode fazer algumas transferências. No meu caso, eu não tenho pais vivos e as pessoas da minha família moram longe, quase 500 quilômetros daqui, então é praticamente eu e o meu filho. E por muitas vezes eu substituí ela pela minha mãe. E aí, o que eu estou fazendo, né, para as pessoas entenderem? Eu estou saindo do meu lugar de filha, estou transferindo, então, essa responsabilidade para a mãe, né, do pai hoje do meu filho, que acaba por ver isso pode acontecer. Esta sogra olha tanto para a própria nora que esquece do filho. Eu já peguei casos assim, da sogra estar olhando para a nora de tanto que ela ama aquela nora e tá de costas para o filho, né? Então a gente começa a perceber esses emaranhados, entendeu, Maria? E eu também percebi que nem sempre aquilo que é muito bom, ele é saudável para o sistema, né? Todo excesso esconde uma falta, né? Exatamente. Então eu comecei a me perceber nesse assunto e comecei a ir para o meu lugar e ela sentiu minha falta. Mas isso também acabou possibilitando que ela pudesse olhar um pouco mais para o filho dela, né? E então eu É queria interessante. isso aqui porque eu acho importante para a gente começar a falar sobre isso, né? Sim, a gente percebe, né, com esse trabalho, que dentro de um sistema, cada pessoa tem o seu lugar e a sua função.
E quando cada um tem o seu lugar e a sua função, quando cada um está no seu lugar, desempenhando a sua função, o sistema fica bem, né? Como uma peça, uma engrenagem, um motor de um carro. Quando as peças estão todas ali, tudo funciona bem. Quando começa a ter essas alterações dentro do sistema familiar, ter conflito, ter dificuldade aí no relacionamento, você pode observar, é porque existem pessoas fora de lugar e desempenhando funções que não são as suas. Então, assim, como você falou, você de repente ocupar o lugar do filho, né? Tá para a sogra, mais para uma filha do que o próprio filho. Então isso também não fica bom, né? Eu recebi hoje uma mensagem de uma pessoa que falou assim: por favor, fala sobre sogras que querem disputar o filho com a nora. Por favor, fala sobre isso. Falei, a gente vai falar sobre isso, porque significa aí que está tudo fora de lugar. Quem está fora de lugar, né? E aonde que uma mãe precisa disputar a atenção do filho com a nora, sendo que o que a mãe representa para o filho não é a mesma coisa, né? Que a Exato. nora. Então as pessoas estão fora de lugar e desempenhando funções que não são as devidas, né? Exatamente, Maria. E aí é interessante isso, porque muitas vezes eu também já ouvi muitas pessoas falar: "Ah, gente, a minha sogra é difícil, eu não consigo conviver com ela. Ela invade o espaço da minha casa, ela às vezes é muito próxima e sufoca o meu marido." Então começa esse tipo de colocação sobre essa relação que às vezes demonstra uma nora, assim, disputando esse espaço com a mãe pelo marido, né? E aí é bem importante que a gente entenda que quando a pessoa está nessa posição, ela não está naquela posição porque conscientemente, né? Ela está naquela posição de forma inconsciente e ela também está a serviço de algo. Tem alguma coisa no sistema desta mulher que espelha algo na própria sogra. E a mãe, às vezes, do marido, ela não conseguiu fazer, né, a despedida de filhinho da mamãe, né? A gente tem muitos filhinhos da mamãe, assim como a gente tem filhinhas do papai também. E essa mulher acabou substituindo, que é o que a gente falou entre nós, né, Maria? Acabou substituindo esse filho como o homem da casa, né, como o marido dela. Então, o marido às vezes faleceu ou se divorciou e ela então substitui o filho pelo próprio marido. E o filho fica naquela posição. E isso atrapalha muito a relação do casal, né? É claro que falando assim, né, Maria, a gente diz: nossa, mas não vai assistir a sua mãe, né, quando ela é velhinha, não vai. Sim, mas tudo tem um limite saudável. Tudo que é em excesso demonstra uma falta, como a Maria acabou de dizer. E na verdade, a gente pode fazer tudo, né? Ou quase tudo. Agora depende com que postura a gente faz, né? O filho, por exemplo, a relação do casal, ela tem prioridade em detrimento da relação do filho com a mãe, né? Só que a Exato. relação do filho com a mãe, ela tem precedência. Exato. Então, essa nora, a gente está falando mais de mulher porque a gente percebe esse problema maior nas mulheres, né? E quem entrou em contato com a gente foi mulher. Então, eu vou falar aqui. Então, essa nora, ela chega depois, bem depois, né? Ela chega já no ponto aonde ela encontra esse homem que foi criado por essa mulher e que ali existe uma relação que ela desconhece o que aconteceu nesse período, né? Ela Exato. desconhece o passado desse homem, é uma escuridão, ela não sabe o que tem ali. Então, muitas vezes ela chega e ela impõe algo, né? Ela quer impor algo também. E aí acaba que tem essa situação da nora que já chega
se colocando numa posição e fazendo imposições. E aí isso gera um desmantelo na relação, porque esse homem, ele vai ficar todo bagunçado. Se ele não tiver uma postura de dizer e estabelecer limites, ou peraí, você, o seu lugar é aqui e o lugar da minha mãe é lá, né? Então, se esse homem ele não tiver essa postura de estabelecer esses limites, vai virar uma confusão essa relação. Da mesma forma, a sogra, se ela, quando vê a nora, igual você colocou, se essa sogra ela tem uma questão lá no próprio sistema dela, aonde ela não está bem posicionada diante do pai e da mãe, né? Ou pelo fato dela não estar bem posicionada lá diante do pai e da mãe, ela também tem uma questão aqui com o marido, mesmo que esse marido esteja presente, né? Ela pode pegar esse filho e colocar no lugar do marido. E aí, inconscientemente, esse filho é sentido por ela como um parceiro. Então, quando a nora chega, é uma inimiga a ser combatida, né? Exatamente. E aí, a nora pode reagir também a essa atitude da sogra. Exato, exatamente. Aí a gente começa a ter os conflitos, então, né? É muito interessante isso, Maria, porque a gente observa que quando uma pessoa sai do seu lugar, todas as demais saem também, né? E aí a gente começa Exato. o problema, né? Porque aquela nora não aceita a sogra de forma alguma, a sogra também não aceita a nora. As crianças acabam, muitas vezes, quando têm filhos, acabam olhando para a dor ou da mãe ou da avó, né? Isso acontece muito. E a gente começa, então, a ter um problema muito sério. E esses problemas são bem importantes, e até antes de falar dos problemas, eu queria falar um pouco da precedência, né? Quem precede é quem vem antes, né? Porque às vezes a pessoa pode não entender essa palavra. Então, o casal Sim. é prioritário. Então, como é que é essa prioridade? Por exemplo, se eu resolvi casar e eu resolvi comprar um terreno com o meu marido para construir uma casa, eu não preciso ir lá perguntar para minha mãe, para o meu pai, para minha sogra, para o meu sogro se eu devo fazer isso. Isso é uma decisão do casal. A mãe e o pai não podem dar opinião nesse sentido. Quando isso começa, a gente começa a ter um problema. Eles começam a sair do lugar deles. E aí começam as interferências. Quando uma mãe coloca o filho no lugar do seu companheiro, a gente começa a ter um problema de prosperidade na vida daquele homem. E às vezes na vida do próprio casal. Né? Ou essa pessoa começa a ter problema com o trabalho. Não só, né, a relação fica difícil, mas a gente começa a ter um desequilíbrio como um todo. É porque quando a gente sai do nosso lugar, a gente perde a nossa força, né? E perdendo a nossa força, a gente perde em todas as áreas. Não é só ali naquela relação do casal. E só uma coisa que eu achei interessante hoje, uma amiga chegou para mim e falou assim, eu vou assistir sua live hoje. Aí eu falei, é mesmo? Aí eu falei, pois é, o lugar da sogra. Onde você acha que é o lugar da sogra? Ela falou, o lugar da sogra é lá na casa dela. Aí eu falei, é verdade, o lugar na sogra, de preferência, é na casa dela. Mas se for o caso, né, da sogra ter que morar na casa da nora. E aí, Paulinha, como que Pois faz isso? eu já vi um caso de que isso aconteceu e que, assim, morou muitos anos com a pessoa, com o casal, né? E aí chegou um tempo que essa pessoa fez uma constelação para que a sogra, então, pudesse tomar o rumo dela. É muito complicado, essa relação é muito difícil, não é aconselhável, mas existem situações como uma pessoa muito doente, como eu tenho uma amiga minha que a sogra dela tinha Alzheimer, e eles tinham uma casa muito grande, 3 pisos, né? 3 andares. Então, eles moravam nos dois de cima e aí embaixo morava, então, a mãe do marido dela, que tinha esse problema e tinham várias cuidadoras. Então, nesse caso, as coisas ficam um pouco mais acomodadas. Agora, quando a gente precisa morar com essa sogra, já fica um pouco mais complicado. E também acho que isso
às vezes, né, Maria, existem pessoas que convivem super bem com isso e que tá tudo certo, né? Nem sempre isso é Uhum. uma. É importante a gente ter isso também, né? Nem sempre é um problema, porque provavelmente dentro daquela casa todo mundo fica no seu lugar. E às vezes a sogra é uma pessoa que sabe do seu lugar. Eu ouvi a Elsa, aquela consteladora, a Elsa Carvalho, um dia contar que a mãe dela não deixava as filhas se queixarem do marido para ela. Olha que interessante. Porque A minha mãe, se eu fosse me queixar do meu marido para minha mãe, ela ia dizer, olhe, pode ir lá cuidar, vá lá, se vire lá, porque eu te conheço. pois é, a mãe da Elsa disse para ela: se não for uma coisa muito grave, eu não quero saber. Você vai e conversa com o seu marido. Vocês dois precisam se entender. Diz que a mãe dela virou para ela e falou isso quando estava no início, porque a Elsa é casada há muitos anos com o mesmo companheiro, né? Eu achei aquilo extremamente inteligente, né? É, por quê, pessoal? Porque o problema do casal, ele deve ser resolvido entre o casal. Ah, mas eu posso contar as coisas da minha vida para outras pessoas? Olha, é muito difícil a gente não contar alguma coisa para alguém, né? Mas é preciso que a gente tenha em mente que quando a gente conta algo, né, da nossa relação de casal para alguém, nós estamos dividindo esse problema e a gente também está compartilhando com outra energia daquela relação. E aí a gente pode também sair do nosso lugar. Por isso que é importante que quando a gente tem algum problema, que a gente ou procure ajuda especializada, né, de alguém que vá poder te ajudar realmente com enfim, um conselho adequado, do que ficar falando. Mas eu acho que o pior é sim falar da sua relação com o seu marido para os seus pais ou para sua sogra. Existem muitas noras, Maria, que eu percebo que elas compartilham coisas do marido, né, com a sogra. E a sogra gosta desse leve trás, porque é um jeito dela se manter no controle, e aí as duas, elas formam uma dupla dinâmica contra aquele indivíduo pobre coitado, né? Existe também. Não, a gente precisa ter clareza das coisas que eu já ouvi e já vi aqui, né? É verdade. Assim como tem pessoas que não se dão com a sogra, não querem ver ela nem pintada de ouro na frente, né? A gente só avisar aqui que se alguém quiser fazer alguma pergunta, que fique à vontade que a gente vai respondendo aqui, tá? Com relação ao questionamento que essa pessoa me mandou hoje, né? Quando quando a mãe disputa o filho com a nora. Eu vou responder para ela, não sei se ela está aí na live, mas assim, quando é esse caso, você tem que ajudar essa mulher a ir para o lugar dela, né, na verdade. Então você pode olhar para sua sogra quando você perceber que ela está aí disputando o filho e falar para ela, olha, sogra, o filho é seu, eu sou grata a você por você ter feito ele, cuidado dele para mim até essa fase da vida. Muito obrigada, mas olha só, o que você dá para ele é algo diferente do que eu ofereço para ele. E o que eu dou para ele, a senhora ou você não pode dar. Então você pode ficar com seu filho tranquilamente, eu só quero meu marido. Então quando se olha dessa forma, olha para o lugar da mãe e também procura compreender. É claro que você tem que estar aí numa busca também de conhecer, de autoconhecimento, de buscar ajuda, igual você falou, buscar se precisar, né? E se posicionar no seu lugar. Eu sou apenas a esposa. Então, eu não quero ser a mãe do meu marido. Porque também, quando eu quero me pôr no lugar da mãe do meu marido, eu invado um espaço que não é meu, né? Então, aí isso também gera conflitos lá com a sogra. Porque mesmo que não seja dito, mas a minha postura, por exemplo, uma mãe que vê uma nora destratando o filho, ou também uma filha, né?
Uma mãe que vê um genro destratando a filha. Imagine como é que isso vai acontecer. Não vai ficar bem. Porque eu acho que o que cada mãe ou pai quer é que o filho ou a filha sejam bem tratadas, né? Então, no Exato. momento que isso acontece, eu vejo que aí já pode começar um problema também nesse relacionamento. Sim. E aí existe uma coisa, existem casais que realmente lavam roupa suja na frente dos sogros, né? E é isso que você tá falando. Uma mãe não vai tolerar uma filha falando mal ou tratando mal o seu filho. E vice-versa. Tem uma pergunta aqui. Olha, a Fabiana, ela fala o seguinte. Eu Cadê a tá no Fabiana? lugar, Você tá vendo aí, Paula? tô vendo. Mas quando a gente Eu está no não. lugar da gente, mesmo assim não é aceita. O que eu posso fazer, né? Eu ignoro. O que você acha? Olha só, o que eu posso dizer é o seguinte: permaneça no seu lugar, né? Porque você não casou com a sogra, você casou com o filho. Então, assim, eu me lembro, né? Vou usar um exemplo aqui da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi muito sábia, sabe? Às vezes, ela teve 6 filhos homens e alguns deles, quando foram casar, o pessoal chegava para ela e dizia assim: Nossa, Xixica, mas seu filho vai casar com aquela mulher, o que que você acha? Aí ela falava assim: Eu não acho nada. Ele é que escolheu, eu vou apenas rezar para que dê certo. Então, assim, ela nunca saiu do lugar dela de sogra, né, para poder interferir no lugar da nora, independente se ela tivesse de acordo ou não. No caso, quando é a nora que não se sente aceita, ela pode ficar no lugar dela e, assim, realmente fica no lugar, coloca o marido à frente, né? Não interfere também na relação dele com a mãe Perfeito. e fica com o marido, porque essa mulher, ela uma hora ela vai perceber o que ela está fazendo, né? Dependendo da sua postura, até porque essa mulher ela vai ser a avó dos meninos, das crianças quando chegarem, se já tiverem, né? Então, assim, às vezes ela não gosta da nora por uma questão pessoal dela, ela está mal posicionada lá dentro do sistema familiar dela. Mas essa nora, ela pode olhar para a sogra e dizer assim: bom, aqui eu sou apenas a sua nora. Uhum. Eu respeito a sua posição e também não quero invadir, não quero, porque assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Ninguém Exatamente. é obrigado. Então, assim, eu não sou obrigada a gostar da minha sogra não é obrigada a gostar de mim, mas nós somos obrigadas a nos respeitarmos e a respeitar o lugar de cada um. E convivendo. Mesmo que e assim, mesmo que seja mais desafiador. E assim, se eu não consigo me relacionar bem com essa sogra, se por um acaso ela me distrata ou fala alguma coisa que me agrada, que me desagrada, eu não preciso estar com ela. Quem tem que estar com ela é o filho dela, né? Então Claro. eu fico no meu lugar. Se realmente a convivência é difícil, eu deixo, ele vai, né? Ele vai ver a mãe dele e eu fico no meu lugar. Também eu não vou interferir nem jogar esse filho contra essa mãe. Porque eu conheço casos aonde a nora não se relaciona bem com a mãe e acaba que essa mulher influencia, né, com a sua fala, esse filho com relação à mãe. Isso é Então, muito assim, isso é muito ruim. E a gente tem esse poder mesmo de influenciar o filho contra a mãe, né? exato. E, Pra gente ficar. e assim, desculpa te interromper, mas Maria, Pode falar. um filho sempre. Isso é que é importante, meninas. Eu sempre falo isso para quem me pergunta alguma coisa sobre sogra ou reclama. Ninguém pode com uma mãe. Mãe é um vínculo visceral. Se você entrar na disputa de disputar o filho com o seu com a mãe dele, o seu marido com a mãe dele, você vai perder. Eu sempre falo isso. Então, é importante, porque quando a gente começa a falar mal da mãe de um filho,
ele é fiel à família. A gente não está falando mal só da mãe dele, a gente está falando de um sistema inteiro. E essa briga você não vai ganhar. Então, existem coisas que são coerentes. Por exemplo, eu tenho um caso que eu conheço, não constelou comigo, que a sogra não gosta dela de jeito nenhum, né? E aí ela fez chá de panela e não convidou a sogra. Isso é um atestado de guerra para o resto da vida. Porque aquele neto é dela também. Então, existem coisas e coisas. Você não vai poder se negar a passar o Natal na casa da sogra para o resto da vida. Você vai ter que aprender a conviver. E eu acho que isso é muito importante, Maria, porque nós não viemos aqui nesse mundo a passeio. Nós viemos aqui para que a gente aprenda a conviver com as coisas que não nos agradam também. E aí, isso que você ensinou, de falar, eu sou somente, né? A mulher dele, eu não posso dar o que a senhora dá, eu fico no meu lugar. Pode mudar sua sogra falar isso. Imagina ela na sua frente, começa a trabalhar essa energia, que não é uma. E assim, essa sogra, ela tem por trás dela algo que a gente não consegue saber desse sistema, né? Não é tão simples assim. E outra coisa, Paula, você só tem esse marido por conta dessa mulher. E às vezes você diz assim, minha sogra é uma peste, mas meu marido é maravilhoso. Esse homem só é maravilhoso porque essa mãe é uma peste. Porque se essa mulher fosse diferente, esse homem não seria assim, entende? Então, assim, o sentimento que a gente tem que ter pela sogra, ou pelo menos exercitar, é a gratidão. Porque sem essa mulher não seria possível esse homem, não seria possível os filhos, não seria possível a descendência. Porque se não fosse essa mulher, não seria esse homem, não seria a sua história. Então essa mulher faz parte da sua história tal qual ela é. Então assim, é um desafio quando você tem uma sogra difícil? Mas é igual você falou, a gente não veio aqui a passeio e a gente está aqui para crescer, para evoluir a nossa jornada como ser humano. Evoluir exatamente naquilo que é difícil para a gente. Porque o que é fácil não nos faz evoluir. Mas o que é difícil é o que, como fala, né? Ostra feliz não faz pérola. É aquele incômodo que faz a gente crescer. E tem uma outra coisa também. Aquilo que eu excluo na sogra, pode ser que eu tenha um filho que vai vir igualzinho àquela sogra. Porque aquele meu filho é neto daquela mulher, né? Tem o sangue dela. Muitas vezes eu não suporto aquela mulher, que é a minha sogra, mas ela é a avó dos meus filhos. E tudo aquilo que eu excluo é trazido de volta para que eu aprenda a incluir. Aí, às vezes, eu tenho um filho ou uma neta, ou um neto, que se comporta, vem morrendo de amores por aquela vovó e vai se comportar daquele jeitinho que você exclui. É aquilo que você exclui na sogra, você vai ter que aprender a amar no neto. Aí tem uma pergunta aqui. Eu posso proibir a sogra de vir na minha casa? Eu queria que você respondesse essa. Olha, você pode ir, mas assim, né? Nós colhemos escolhas. As escolhas, elas nos devolvem alguns resultados. Então, eu não aconselho. Pode concluir. Eu não aconselho, mas a casa é sua, você pode fazer o que você quiser. Só que isso não vai ajudar na relação da sua sogra. Às vezes é bom a gente fazer egípcia, né? E colocando um limite aos poucos, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à lua. O caminho do meio sempre é o mais indicado. E só lembrando que você não está proibindo só a sua sogra de ir na sua casa. Você está proibindo a mãe do seu marido. Exatamente. Né? Como é que ele se sente? Né? Porque assim, o que a gente faz pela sogra, a gente põe na conta do parceiro. Né? A gente faz pela sogra, mas quem tem que equilibrar conosco é o nosso parceiro, porque eu estou fazendo algo pela mãe dele ou pela mãe dela.
Então, por exemplo, o meu marido, ele, por um tempo que eu fiquei sem trabalhar, ele ajudava financeiramente lá em casa, a mamãe. Ele pagava a empregada, né? Então ele fazia, o amor dele chegava até a minha mãe através de mim. Então quem tinha que equilibrar com ele? É você. Eu. Então eu ficava mais endividada com ele. Então eu tinha que dar mais para ele. Eu tinha que dar algo para ele para equilibrar. Então quando a gente faz algo pela sogra ou pelo sogro, é o nosso parceiro que fica nos devendo. Não é legal isso? Isso é muito lindo. Isso é o exemplo de como o sistema busca o equilíbrio, né, Maria? E eu queria tocar num assunto aqui bem importante. Se alguém, de novo, quiser, pessoal, quem entrou agora, fazer pergunta, pode nos mandar que a gente vai estar respondendo. Maria, eu peguei um caso, não peguei um só, eu já peguei, eu acho que uns três parecidos. E a pessoa, ela tinha muita raiva da sogra. E, na verdade, ela estava transferindo uma falta de duas era falta de mãe e uma era falta de um pai. E quando eu consegui entender o que estava acontecendo e a gente fez esse exercício sistêmico, acho que dois desses casos, as sogras, isso foi em grupo, inclusive as duas amavam as noras, olha só, amavam e abençoavam aquela relação. No momento em que isso foi organizado no sistema, essas duas moças, né? Elas foram para o lugar delas de filha, os maridos foram para o lugar de marido e a mãe foi para o lugar da mãe dela. E as coisas começaram a fluir. Então, são três casos que eu tive, dois que eu constelei em grupo, muito parecidos. Muitas vezes a raiva que nós temos da nossa sogra, ela na verdade é uma falta nossa, uma falta ou da mãe ou do pai. Você concorda com isso? Eu acho, o Bert diz que a postura que a gente tem diante da nossa mãe é a postura que a gente vai ter diante do mundo, né? Ele fala isso no livro dele, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Então, imagine se eu não me relaciono bem com a minha mãe. Eu vou me relacionar bem com a minha sogra? Não. Ou eu posso também fazer uma transferência. Eu não me relaciono bem com a minha mãe, então eu pego e coloco a sogra no lugar da minha mãe. Então eu vou ter uma expectativa muito grande com relação a essa sogra. Se essa sogra não atender a minha expectativa, então ela passa a ser uma sogra ruim. Então pode haver essa transferência também. Então, assim, o que você falou da questão do lugar, do posicionamento, né? Por exemplo, quando a sogra está no lugar de sogra, igual a minha mãe ela ficava lá na casa dela, a gente ia visitá-la, né? Tinha uma outra casa lá do lado, a gente ficava lá, as noras, os filhos e tudo. De vez em quando a minha mãe aparecia, dava o ar da graça e se recolhia. Quem quisesse que fosse lá na casa dela. Ela nunca perguntou como é que estava a relação de filho, nunca perguntou como estava a minha relação, ela não queria saber. O assunto dela era ali, né, aquela relação mesmo. Ela se colocava no lugar dela. Então ela nem deixava o filho sair do lugar e nem a nora. Ela não se metia nisso. Então, assim, agora quando a sogra não está no lugar, quem que precisa estar no lugar? O filho precisa estar no lugar para dizer, não, mamãe, aqui, né? É esse lugar, mas é muito difícil para o filho fazer isso. É muito difícil para os pequenos ficarem bem posicionados quando os grandes estão fora de lugar. Mas pode ter, né? E Sim. mais difícil ainda é quando a sogra está fora do lugar, o filho está fora do lugar, aí como é que a nora, né? Mais difícil, mais desafiador para a nora se posicionar. Então, realmente, a gente tem que estar conectado aí ao nosso próprio sistema, porque se eu sou atraída para um sistema onde as coisas estão mal posicionadas, é porque eu também venho de um sistema onde as coisas são mais ou menos parecidas. Faz sentido? Muito sentido.
muito. É abrir uma constelação e você ver as conexões entre um sistema e outro. É, Normalmente, porque fala, o casal, no caso, o homem e a mulher, né? São dois sistemas que se casam. temas, né? O Fred, quando ele dá lá a formação dele, ele fala num dos módulos, eu não lembro. Ele faz desenhos com os bonequinhos assim, e ele diz que quando você dorme com o seu parceiro, você tá dormindo com todo o sistema, com a mãe, com o pai, com os ex-companheiros, Ai, o Fred. todo mundo, né? Então, você traz tudo aquilo para sua cama, gente. Então, é importante que a gente observe as coisas nos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença. Uma pessoa perguntou aqui se sogra é uma só, Maria. Eu vou deixar para você responder essa. Como assim? Eu não entendi. Sogra é uma só? Só, se você teve um casamento, você tem uma sogra só. Não, eu vou deixar para você responder. Hoje em dia, Só. ele faz Não, essa eu não. pergunta, porque existe uma frase que diz que sogra é uma única só. Existe só uma sogra. Não, você tem. Se você tiver só um parceiro, então você tem só uma sogra. Se você Agora, tiver se você tem. A sogra ela depende da quantidade de parceiros que você tem. Então, por exato, exemplo, se casou a primeira vez, beleza, você tem uma sogra. Ah, você separou, você tá num segundo relacionamento, então agora você tem uma segunda sogra, né? Porque não existe ex-parceiro, não existe ex-sogra, existe a primeira, existe a segunda, existe a terceira. Porque quando você fala ex, você está excluindo, e isso não é possível, né? não. A pessoa está perguntando aqui, ó, se você está no terceiro relacionamento, só vale a sogra atual? É porque, na verdade, a sogra ela não passa, ela não faz parte do teu sistema, né? Ela não tem esse vínculo. Claro que vai ter o vínculo de respeito, de amor, igual você falou. Mas, e também assim, se houve filhos dessa relação, ela vai ser sempre a avó dessas crianças. Sim, Então, a sogra, na verdade, a vinculação dela tem relação com os filhos, não com você pessoalmente, né? exato. Então, assim, claro, a atual ela tem prioridade, mas nessa questão dos vínculos tem a ver com a descendência. Com você mesmo, não, porque ela não faz parte, né, da tua família. A Não. sogra não faz parte da família. Não dentro da visão sistêmica. Eu acho que na visão jurídica a Sim, sogra faz parte, mas na sistêmica não. é. Na jurídica, se você tiver três casamentos, você tem sempre três sogras. Então, isso é importante a gente separar, né? Porque no sistema, e falando de constelação familiar, que é o que a Maria está falando, a sogra atual é a sogra atual. Acabou o casamento, ela passa a não ser nada sua, pode ser sua amiga, ou ela é a avó dos seus filhos, né? O que vale é a sogra no momento. E tem o sogro. Ou então ela é a primeira sogra, a segunda sogra, ela tem o lugar dela, né, nessa ordem, mas ela não faz parte do teu sistema pessoal. Ela Pessoal, faz parte do sistema do seu antigo parceiro e dos filhos, né, no caso. exatamente, Aí exatamente. aqui a sogra não é parente quando não se tem netos. Ela não é parente sua, no caso, ela é parente dos. Quando não tem neto, então ela é lá a sua primeira sogra. Né? Ela É, faz parte aí desse teu caminhar e dos teus relacionamentos, né? é, Agora, os antigos parceiros, não, eles ficam vinculados. isso é importante. Quando você teve casamentos, eles fazem parte do seu sistema para o resto da vida, tendo filhos ou não. É importante a gente colocar isso, que muitas pessoas querem excluir as pessoas, né? E não. Tudo que a gente exclui aparece de alguma forma em algum lugar. É, Né, Maria? uma coisa interessante que eu me lembrei agora, Paula, é que, assim, promessa de casamento também vincula, né? Sim, vincula. Vincula. É, vincula, e às vezes a gente deixa isso jogado para lá, né? Fala assim, não,
eu fui prometida no casamento, mas não deu certo e acabou. E às vezes, do próximo relacionamento, vem um filho ou uma filha conectada a esse parceiro que está excluído, né? E Exato. essa criança, ela não tem noção disso. Eu estava lendo ali o livro, a gente já sabe disso, já li bastante o Bert Hellinger, e já tenho 12 anos aí que eu conheço essa abordagem, mas eu estou lendo o livro autobiográfico dele, você já leu? Do Bert Ainda não. Hellinger? Eu tô terminando um outro, esse é o próximo que eu vou pegar. E ele fala disso, né? Ele fala de novo, né, dessa dinâmica. A Selma tá falando que vai mandar a pergunta. Mande, mande. Pode Essa é minha mandar. amiga querida. Ela é uma mulher sábia. Tem alguém que eu não Sim. peguei a pergunta aí? Pode ver se você consegue. Não, ela disse que a pergunta dela cortou e ela vai mandar Tá, novamente. perfeito, perfeito, perfeito. Bom, pessoal, é que a gente tem uma coisa muito chata às vezes na sociedade, que é de ridicularizar a sogra, né? Mas assim, sogra, ela é então a mãe do seu marido ou, enfim, a mãe da sua esposa e ela faz parte do sistema dele. Quando a gente, então, faz qualquer tipo de comentário denegrindo a imagem dessa mulher que é muito importante, porque ela pode fazer da sua vida um inferno se ela quiser, nós estamos falando mal, então, né, só para resgatar do sistema, enfim, do seu marido, né? E isso não pode dar certo. A gente precisa ter essa noção de ficar no nosso lugar. Essa foi uma das coisas que mais me marcou no curso. Quando o Frederico fala assim, quando você fica no seu lugar, sua energia está protegida, e é verdade. Eu acho que tem uma Tem pessoa. uma pergunta aqui. A Selma pergunta: e quando ocorre uma exclusão para casar, a sogra teve que sair de casa, o que implica? Entendeu a pergunta? Quando ocorre uma exclusão para casar, a sogra teve que sair de casa, o que implica. Eu não sei se a pessoa está tentando dizer que alguém foi obrigado a casar e a sogra teve que sair de casa. Eu não entendi isso, não, Samia. E quando ocorre uma exclusão para casar, a sogra teve que sair de casa, o que implica? Sâmia, eu não entendi essa pergunta. Eu acho que é o que ela está querendo dizer. Simplesmente não gosta e não gosta excluindo os pais do esposo, onde pode estar o problema. Quando a sogra não gosta e simplesmente não gosta porque não gosta, excluindo os pais do esposo. Excluindo os pais do esposo. Não Ah, entendi, Sâmia, se você puder, repete a sua pergunta. A ela Selma pergunta, seria... pode falar. Ela pergunta, seria possível um dos cônjuges ser equilibrado e ele seja o canal de equilíbrio para o outro? Depende do que é equilíbrio, né? Se você está falando de um equilíbrio emocional, se uma pessoa é muito equilibrada e outra muito desequilibrada, já tem um equilíbrio, tá? Tem um desequilíbrio. Eu acho muito difícil uma pessoa muito equilibrada ficar com outra que não é equilibrada emocionalmente, mas pode acontecer, né? Pode ser uma conexão por outra ferida. Mas ó, ela fala assim, seria possível um dos cônjuges ser equilibrado e ele ser o canal de equilíbrio para o outro? Sim, eu acredito que possa, né? No sentido de, digamos, que um seja mais espiritualizado, mais maduro. Então, ele auxilia esse parceiro a também se tornar uma pessoa mais equilibrada aí nas suas emoções, nas suas ações, né? Desde que essa pessoa também não se coloque na posição de pai do outro, né? Mas isso E tem que observar dentro da relação, como é que tá a relação. Se a relação está fluindo bem, então isso aí tá sendo equilibrado. Se a relação não está fluindo bem, é porque esse que é mais equilibrado, ele não consegue, né? Ele não está conseguindo auxiliar o outro. exatamente. Aí eu acho que essa minha faltou, que a sogra, para casar, saiu de casa.
e ela foi excluída pela mãe. Ah, agora sim. O que Ah, no sistema. Se uma pessoa saiu de casa para casar porque a mãe não aceitava o marido e a mãe excluiu, né? Mandou essa menina para fora de casa, ela fica então como uma excluída do sistema. Se naquela vida dela ela não aparecer algo, né? Que dentro do sistema seja uma doença, alguém que não consegue casar, né, Maria? Que não, né? Uma é. filha dessa mulher, né? Que tem problema de relacionamentos amorosos, pode ser que a mãe dela ou uma pessoa do sistema tenha sido excluída. Isso acontece muito. E quando ocorrem exclusões, quando a gente observa, já houve exclusões antes, né? Então, assim, quando a mãe exclui uma filha, tudo bem, a mãe excluiu essa filha, mas essa filha não necessariamente ela precisa excluir essa mãe. Ela pode olhar para a mãe e dizer assim, independente do que tenha havido, querida mamãe, eu vou continuar sendo a sua filha. Exato. Então, assim, o que importa é a nossa postura interna diante do que acontece. Agora, se a minha mãe me exclui, eu digo assim, você me excluiu, também eu não quero mais saber de você. Não. Você fica numa postura de stand-by, aguardando. Porque às vezes quando vem os netos, aí essa mãe amolece o coração e fala assim, não, pode, vai dar um jeito de trazer de volta. Mas aí se a gente fica na pirraça e diz assim, você me excluiu lá atrás, então agora eu não quero saber, aí tudo se perde, né? Tudo vai depender da nossa postura. Que é ficar na tua posição, né? No teu lugar. Conseguiu? Exatamente. É igual a Ordem Unida, né? No meio militar tem Ordem Unida e cada um tem o seu lugar. Então, assim, você não sai desse lugar por nada, nem que caia um 10 do teu lado, sabe? Você fica ali. Então, dentro do sistema é assim também. Quando a gente sabe qual é o nosso lugar. Por isso que conhecer o que o Bert Helling percebeu é sensacional, porque algumas pessoas, elas fazem isso naturalmente, mas a maioria não. A maioria se deixa movimentar pelas ações alheias. E aí, quando ela faz isso, ela sai do lugar e aí a vida dela vira uma confusão. Só que Exato. quando você sabe do seu lugar e você permanece ali no seu lugar, ou se você sai, mas você sabe voltar, então você não vai ser manipulada, você não vai ser tão influenciada pelas ações alheias, né? Exato. Ô, Maria, sabe o que eu intuí aqui? De tirar Ah, uma caixinha. você que manda. Tem Eu só tirei aqui, uma caixinha. tem só aqui mais uma pergunta. E quando a nora não suporta a sogra sem nenhum motivo? Simplesmente não gosta porque não gosta, excluindo os pais do esposo. Onde pode estar o problema? Então, Léo, é o que a gente falou, né? Pode haver uma transferência onde essa nora esteja brigada lá com a mamãe dela, e aí ela transfere esse sentimento para essa nora, ou para essa sogra, desculpa, ou pode ser que essa nora ela esteja representando alguém do próprio sistema dela que teve uma dinâmica parecida, porque a gente, muitas vezes a gente não está vivendo a nossa vida, a nossa história, a gente está repetindo um script de alguém que foi esquecido do nosso sistema familiar, de alguém que foi excluído. Então, Exatamente. assim, são coisas que podem ser, a gente não pode afirmar com certeza, porque a gente teria que abrir uma constelação para poder ver realmente o que está acontecendo. Não é É, isso, Paula? é isso. Tem duas coisas aqui, ó, Maria. A Aline perguntou se existe algum livro para indicar para relações, né, familiares, de acordo com o Bert. E aí a Fábio está perguntando se existe alguma técnica de cura. Sim, a constelação. A gente pode fazer uma constelação para olhar para esse relacionamento, né, dessa família, principalmente para o relacionamento da sogra com você, mas nunca constelar a sogra e seu sistema. É, é. E aí, olha A a gente carta. Eu vou só ler a carta que está quase acabando, tá? E aí a gente tá. pode. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas.
Olha, que legal. Bem, bem assim, coerente com o que a gente falou, né? Então, aqui, ó, livros do Bert. Assim, é muito difícil a gente falar um livro só do Bert, porque não existe um livro que fale especificamente da relação com a sogra, né? A gente trouxe esse tema porque é algo que a gente atende muitas pessoas com essa questão, mas assim, eu sugiro que, além de fazer uma constelação, você se aprofunde no conhecimento e no entendimento dessas leis, porque são leis que governam os nossos relacionamentos humanos, que governam os relacionamentos humanos. Eu costumo dizer que quando você conhece essas leis, é como se você tivesse um GPS dentro dos relacionamentos. Então, às vezes você pisa na bola, mas rapidamente você é redirecionado para corrigir aquela ação. Porque a gente, mesmo sabendo qual é o nosso lugar, o tempo todo a gente está sendo convidado a sair do nosso lugar. Porque Exatamente. acontecem coisas que nos desafiam, mas assim, brigar e perder a calma e perder a paciência é comum de nós seres humanos. Agora, o mais desafiador é a gente dar um passo atrás, chegar até aquela pessoa que a gente ofendeu, ou que aconteceu algo do tipo, e reconhecer, né, que a gente falhou e chegar e restaurar aquilo que foi danificado, voltando para o nosso lugar. Então eu falo que não é brigar, brigar é normal. Anormal é a gente permanecer brigado, é a gente permanecer em conflitos. Ter Ótimo. conflito é normal ter, mas a gente precisa aprender a ir lá e desfazer esse conflito, porque aí você consegue seguir bem. E o que a constelação familiar traz para a gente é isso. Então, assim, qual que é o lugar da sogra? Quem é a sogra dentro do sistema? A sogra é a mãe ou é a mãe do seu parceiro ou da sua parceira. É a avó dos seus filhos. Então, ela é uma figura importantíssima que não tem como ser excluída. Se ela é excluída, um filho seu vai representar essa mulher, ou um neto. E aquilo Exato. que você não suporta nessa mulher, você vai ter que aprender a amar no filho seu ou no neto. Exato. Então, assim, é melhor olhar para essa sogra. E você não precisa querer que a sogra te ame. Apenas respeita o lugar da sogra e vai para o teu lugar de genro ou de nora. E deixa o teu parceiro, seu filho, sem você interferir, sem você falar mal. Porque às vezes o filho concorda com a esposa, né, no caso, que está falando mal da mãe dele. Ele concorda ou fica calado ali, não manifesta para não criar caso com a esposa, para não criar um conflito aqui, mas ele guarda aquilo. E eu já vi pessoas adoecendo por conta disso. Sim, exatamente. E Maria, uma. tá terminando o tempo. Sim, tá Ó, ok? Maria, tem Aline, eu não esqueci da tua pergunta, eu vou responder para ti, eu vou te indicar alguns livros que eu já li que vai te ajudar, tá, minha linda? Gente, eu e a Maria, a gente vai fazer algumas lives, a gente já combinou de fazer de 15 em 15 dias. E o próximo, a gente quer trazer o ciúme e essa possessão que algumas pessoas têm, que aparece nas relações, com o parceiro, né? Aquela desconfiança que a gente tem, que a pessoa vai te deixar a qualquer momento, vai te trair a qualquer momento, os ciúmes, as coisas que nós criamos na nossa cabeça em relação a isso. Essa vai ser a próxima. Então, eu vou me despedir, depois vou passar para a Maria, que está faltando 1 minuto e 10. Muito obrigado, Tá. espero que tenham gostado. É um tema vasto e a gente, infelizmente, não consegue responder todas as perguntas. Vocês podem mandar as perguntas para nós, tá bom? Boa noite. Maria, um beijo. Mary, vamos lá. 55 Um minutos. beijo, grata. E na quinta-feira eu vou fazer uma live com o Paulo aqui na escola, falando sobre a relação com o pai, um olhar além do aparente. Fica o convite aí para quem quiser saber um pouco mais sobre essa relação também. Muito obrigada por quem veio hoje. Obrigada, Paula, pelo convite. E a gente vai fazendo. A gente se vê, então, daqui a 15 dias para falar de ciúmes. Perfeito. Tá Então, bom? um beijo para Um você. beijo. Tá, um beijo para todos. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.